TVC, a TV do Correio da Manhã. A você ligado aqui na TVC, muito boa noite. O Saturnália começa, episódio... Hoje eu não tenho meu amigo Mário para colar, mas acho que é episódio 170. Alguma coisa por aí, gente. Passou de 150, a gente nem conta mais, né, quanto que é, né? Estou aqui com a nossa convidada. Tudo bem? Boa noite. Tudo bom? Boa noite. Por favor, se apresente para os nossos telespectadores. Boa noite, eu sou Luísa, neuropsicopedagoga. E estou aqui para a gente tentar, né? Eu estou aqui para tentar esclarecer um pouquinho o que é a neuropsicopedagogia. Que tem muita coisa, né? Tem muita coisa. Muita ramificação. Isso, e assim... E as pessoas sempre confundem, né? Você é neuropsicóloga, você é neurologista, você dá aula de reforço. Então, é uma ciência, a neuropsicopedagogia, e chegou tem muito pouco tempo. Então... Antes de a gente começar a entrevista, gente, eu vou fazer a primeira pergunta que já me deu dúvida. Diferença, então, de neuropsicopedagoga para psicologia. Qual é essa diferença que eu acredito que você deva passar muito? Então, a neuropsicopedagogia, ela é uma ciência que tem 3 vertentes, que é a neurociência, a pedagogia e a psicologia cognitiva. Perfeito. Então, assim, é diferente da neuropsicologia. A neuropsicologia, ela trabalha muito mais com avaliações e não tem a pedagogia. Entendi. Então, as intervenções na neuropsicopedagogia, ela acontece. Na neuropsicologia, ela acontece mais a avaliação. Geralmente, quem é neuropsicólogo, ele é psicólogo comportamental também. Perfeito. Então, assim, galera, uma pergunta só. Priscila tá chegando aí, né? Ela tá chegando um pouco atrasada, igual o time dela, o Botafogo. Nós vamos começar a falar dos nossos quadros antes da gente entrar nesse bate-papo, que eu tenho certeza que vai ser maravilhoso. Vamos chamar o Mundo Geek com o Jorge, que o Jorge trouxe coisa boa pra gente aí hoje. Fala galera, vamos falar de cinema porque a Marvel, Disney, né, agora, né, a Marvel ali, agora que faz parte da Disney, anunciou o seu projeto para o futuro aí do MCU. Pois é, e o lançamento foi assim, ó. Potentially one of the more entertaining characters in all of fiction. If we're going to do this, if we're going to bring him to movie theaters worldwide, then I think we're going to need the greatest actor in the world to play that character. Wow. Yeah, okay, ladies and gentlemen, as proof of the unimaginable possibilities in the Marvel multi-universe, we give you the one person who could play Victor Von Doom. Pois é, galera, ele tá de volta, viu? Robert Downey Jr. vai ser Victor Von Doom, ou Doutor aí, Destino. Pois é, o cara tá de volta. É isso mesmo. A Marvel tinha que trazer um grande ator, alguém de grande carisma para interpretar esse vilão nos cinemas, que é, claro, o arquirrival aí do Quarteto Fantástico. Foi anunciado ali o Avengers Doomsday, tá aí até com um banner já oficial aí pra gente dar uma olhada ali com a cara do Robert Downey Jr. já como doutor e como Victor Von Doom, né? Gente, eu tenho aqui considerações a fazer sobre isso, né? Eles
tiveram que chamar um ator de peso, de grande nome, depois daquele fiasco lá com o Homem-Formiga ali e o multiverso, enfim, eles tiveram que anunciar alguém de grande nome. E o Robert Downey Jr., claro, é a cara da Marvel desde o início lá com o Homem de Ferro, né? Então a gente confere agora, claro, como vai ser para frente os vídeos. O fato é que ele tá de volta como Victor Von Doom, como um dos maiores vilões aí da Marvel. E a nova saga, né, Avengers Doomsday, eu não sei como é que eles vão traduzir aqui pro Brasil, se vai ser Vingadores ali, Destino Final, não sei como é que vai ser isso. Mas o fato é que o homem tá de volta, tem um grande carisma, vai recuperar aí grande parte do universo da Marvel de volta. Lembrando que nos quadrinhos tem uma versão, inclusive, do Victor Von Doom, que era o Homem de Ferro, e até naqueles quadrinhos mais antigos ali, né, da Guerra Civil, Avengers, Guerras Secretas, o Victor Von Doom, ele se arrepende dos seus crimes, né, do mal que ele fez em Guerras Secretas. E aí, com o Tony Stark afastado por conta de muitas coisas que aconteceram dentro dos quadrinhos, eu não quero falar muito porque pode ser que apareça no filme, quem assume o papel de Homem de Ferro é o Victor Von Doom durante um tempo, viu? Então a gente pode aguardar aí grandes coisas que vão acontecer. Inclusive o Robert Downey Jr. também falou um pouquinho ali nas redes sociais, disse que está muito legal voltar à Marvel, voltar ao universo Marvel, tem aí um pôster aí, ele agora já como Victor Von Doom, e ele, claro, é a cara do papel já, né? Gente, fico por aqui, você fica com o restinho do filme aí que passa, do restinho do lançamento ali da Marvel, desse Avengers Destino Final aí. A gente vai conferir, é claro, nos próximos vídeos aí, como é que vai ser tudo isso, como é que esse universo agora vai se comportar com a volta do Robert Downey Jr. como Victor Von Doom, como Doutor Destino. New mask. Same task. What did I tell you? I like playing complicated characters. Wow. Muito bom. Voltamos, a Priscila está aqui, gente. É a mágica da TV, né? Mágica da TV. É uma coisa maravilhosa. Boa noite a todos. Você não tem nada pra falar? Tenho. Que noite gloriosa, maravilhosa. Ah, acho que, não sei, alguma coisa, sei lá, festival de chocolate que tá acontecendo na cidade, alguma coisa assim. Olha, Priscila. É um negócio... Eu vou chamar o Fit 120, que eu tenho certeza que no momento show do esporte, você vai se ter um pouco de consciência e falar para todos eles que estão me vendo que eu paguei a aposta. Com atraso e juros, paguei. Devo, não nego, pago quando puder. Paguei. Antes tarde do que nunca, né? Foi um ano de batalha, sabe? Programa a programa. Vocês acompanharam a minha batalha, cobrando. Mas é isso, não desistam de cobrar. Entendeu? Quando você tem razão. Chama o show do esporte, a gente vai começar disso. Porque um ano, chama o show do esporte. Muito bom. Gostou do show do esporte? Eletrizante. Tá eletrizante, não tá? Chama o Botafogo. Chama o Botafogo, o glorioso. O glorioso. Depois de um ano, paguei a aposta. Um ano, gente. Um ano. Aí eu pergunto, há um ano atrás, na virada de turno, quem era o líder da competição? O glorioso Botafogo. E o que aconteceu? Não sei, eu ando um pouco desinformado. Bom, nesta virada de turno, novamente, né? O dinheiro brasileiro irá mudar para os torcedores botafoguenses, que já não são muitos, mas vai mudar do real para o cruzeiro. Sabe o que eu acho? Passaram por cima, hein? Eu acho que isso é tua energia, não. Entendeu? É tua energia em cima do time. Porque tá tudo indo muito bem, você começa a falar, as coisas desandam. Eu acho que é isso, entendeu? Bom, o Júnior Santos, 3 meses fora. O Botafogo não se encontrou, sabe? Quase teria uma bússola, né? Que tava mais perdido que cego em tiroteio. Ah, mas acontece, né? De vez em quando. Não, o que acontece de vez em quando é essa fase. Que agora tá voltando à normalidade, né? Não, vamos falar sério. Para.
Para. Tá bom. Para. Esse ano vai ser diferente. Eu tenho certeza disso. Tá. Eu sinto aqui, ó, no coração. Restinho de Mas até meio de esbarrei no ano, microfone. né? Eu sinto aqui no coração que esse ano o Botafogo vai permanecer no seu lugar de glória. Não é não? Então tá. Pelo menos uma estrela brilha, né? Eu senti um pouco de desânimo na voz dela. Sentiu também? Então, vamos falar do jogo, que o jogo foi assim, o Botafogo desandou, né? Sucumbiu em campo. Foi um apagão, né? Pô, mas que apagão, né? Apagou geral mesmo. Pô, vum. E o barco de engenhão puxou. É. Mas é igual a música, né? Levanta, sacode a poeira, porque Mas na é isso. quarta-feira tem de novo. Não é contra o Cruzeiro, calma. Não é contra o Cruzeiro, é a Copa do Brasil, é contra o Bahia. Tem de novo mais ou menos. É de novo, mas assim, com outro espírito, entendeu? Vai ser um outro resultado, É isso aí. uma outra coisa. Que se perder 2 seguidas, vão falar que é cachorro de madame, né? Cada semana um esfrega diferente. Mas eu acredito que contra o Bahia vai ser um jogo puxado. Eu também. Jogo pegada, Eu jogo também. de mata-mata, Copa do Brasil, são 2 jogos. Jogos de mata-mata, né? Igual o Campeonato Brasileiro. Pra deixar isso bem claro pra quem acompanha Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Mata-mata se ganha, não se joga, tem que se ganhar. Campeonato Brasileiro, perde-se uma aqui, ganha-se outra ali, perde-se várias, né? Ganha-se Não sei. várias, entendeu? Mas é Não isso. sei, não gosto dessa negócio de pé. Dito isso, é que o Botafogo tá a 3 pontos do líder Flamengo, que a gente vai chamar em sequência. Só que o rubro-negro tá com um jogo a menos, né? E assim, pelo que o rubro-negro vem jogando, acho hoje difícil o título não ir para a Gávea. Sendo bem franco e realista. Mas veremos como é que este Botafogo, que trouxe Almada, uma das contratações mais caras do futebol brasileiro, ele só passou pelo Brasil, né? Porque ele só fez o exame, apresentou e foi para as Olimpíadas, né? Que eu acho também um absurdo investir o dinheiro que está investindo para o jogador estar lá na Olimpíada, né? Mas ele não é atleta olímpico, ele é atleta de futebol, Né? mas tá bom. Vamos falar do Mengão, o malvadão. A nossa convidada falou assim, lindo. você é Flamengo? Ela falou, não, antes de ser Flamengo, eu era Zico. Coisa que eu falei, eu também era Zico. Porque quem não foi Zico, ou quem não viu o Zico jogar, maluco é. Porque o Galinha jogava. E como jogava. Você viu a expressão dela quando apareceu? Que lindo o Flamengo. Viu? O Mengão. Ela totalmente assim. Lindo, lindo. Alguns aqui, antes de falar do Mengão, alguns falam que Gabriel Barbosa é ídolo. Se o Gabriel Barbosa é ídolo, o que era o Zico? Zico era Deus. meio que uma entidade assim, né, pro futebol. Deus, se o Gabriel Barbosa fazendo o que faz, vai todo mundo falar que ele deu o título, eu nunca vi, acho que ele jogou sozinho, né? Porque, mas, não tá, se ele foi ídolo, quem foi Zico? Enfim, o certo é que o Mengão, ninguém para o Mengão, hein? Ninguém. Mengão com um jogo a menos, já empatou ali com uns 40 igual vocês. Eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que assim, Com todo respeito. é favoritaço, né? Flamengo joga agora contra o Palmeiras, quarta-feira às 8 horas. Há que se reconhecer a grandeza, né? Não, o time tá jogando. Mas Entra ano e sai ano, parece que nada muda naquele time, né? Tá difícil para o malvadão. Tá difícil. tô te entendendo. Não, tem que ser realista, né? É favoritaço. Mengão favoritaço na Copa do Brasil, favoritaço na Libertadores e favoritaço, taço no Brasileiro. Com o treinador que tem, né? Sou fã daquele homem. Nota-se. Seu Agenor. Que homem, né? Nota-se. Se a seleção tivesse um pouco de pingo de vergonha na cara, traria de volta. Você tem que retirar do seu coração esse ranço da seleção. Que isso? Supera. Já passou, já amenizou no nosso coração, no nosso peito. Já renovou a nossa fé novamente. Que isso? Por quê? É recarga? Meu Jesus. Freud Chama aí o... você tá vendo? Freud explica. Chama o Fluminense, que o Fluminense acho que parece que gostou, né? Acho que parece que gostou, que esse ano acho que vai.
Tá vendo? Pra quem duvidou. Ah, não, mas eu não falei pra onde que ele vai. Eu falei que esse ano eu acho que vai. Eu não falei pra onde. O certo é que o Fluminense ganhou 2. Já ganhou 2, né? Já deu uma outra cara ali pro time. Thiago Silva começou bem. Thiagão, 2 não ganhou 3 seguidas do Fluminense. Cuiabá, Palmeiras e Bragantino. Thiago Silva já começou bem, mas já pediu um INSS. Falou que não dá pra jogar todos os jogos. Né? Ainda mais jogando 11 da manhã do domingo, ele falou, vim pra jogar à noite. À tarde, finalzinho de tarde. Agora, 11 da manhã, não. Coffee break. Aí já é demais, né? Ele já pegou ali o cartão do INSS, vai encostar. Realmente aí já é um pouco complicado. Eu queria poder julgar, mas não posso. O Flusão vai jogar contra o CRB. É CRB? Não. O Fluminense e Juventude na Copa do Brasil. Um jogo bastante difícil. Jogar nos campos lá do Sul é uma missão árdua. Falando em missão árdua e jogar nos campos do Sul, eu quero falar do Vasco. Vamos Vasco aí. Vasco no final de semana perdeu pro Grêmio. E no clima olímpico, eu acho que o Vasco treinou para jogar o futebol. Treinou. Eu tenho certeza que o time treinou para jogar o futebol e entrou fazendo 4%, né? Livre. Né? Porque era água, hein? Nossa, era água. Depois da água, vem o quê? Quem pede chuva, um ditado do Protetor, filme que você gosta, com Denzel Washington. Quem pede chuva tem que colher lama. Então tinha também. Teve um momento que eu pensei, meu Deus, juntou um pouco de A Fazenda com um polo aquático, era lama e água e lama. Mas isso demonstra o quê? Raça, vigor, vontade. E também demonstra um péssimo preparo da CBF no gramado horrível para vender o produto, né? Tá certo? Dito isso, o Grêmio ganhou de 1-0, né? Numa das raras felicidades que a bola conseguiu rolar sem ninguém mergulhar nela. Mas o Grêmio ganhou 1-0, o Grêmio saiu da zona de rebaixamento, o Vasco está com um jogo a menos. O Vasco entra em campo agora, quarta-feira também, na Copa do Brasil. O Vasco melhorou bastante, mas é um recado para a CBF que os gramados que estão impossíveis, né? Se tiver outra chuva dessa lá no Sul para jogar, fica impossível, impraticável. Aí fica complicado. Impraticável. Antes de chamar o momento da Fórmula 1, as Olimpíadas estão aí, tivemos muitas coisas boas, muitas coisas ruins. O Brasil, no futebol feminino, teve um apagão contra o Japão, não entendi nada. Eu tava empolgadíssima, depois de repente não entendi mais nada o que estava acontecendo. Não entendi nada. No handebol feminino, Gabi é o nome da emoção, fechando o gol. Meu Deus. Impressionante. Tá muito bom. Impressionante. Basquete masculino tem aí, acho que uma boa oportunidade. A ginástica, né? Colocando aquele orgulho no nosso peito. Eu acho que agora, esse ano, nessas Olimpíadas, eu acho que a ginástica vai ser a prova viva de ou vai ou racha, né? Porque na outra Olimpíada todo mundo ficou falando que a Simone Biles não tinha, por isso que a Rebeca ganhou. Esse ano, temos aí a Simone de um lado, a Rebeca do outro. A Simone, ela deu uma sentida, né? Ela deu uma sentida na última prova, no tornozelo, né? Não sei se já se recuperou, espero que sim. E eu acho que a Rebeca, tanto a Rebeca como as demais também, que tiveram um empenho excepcional, acho que terão um resultado muito positivo. Gente, pelo amor de Deus, nossa, foi linda as apresentações, eu fiquei, olha... encantada. Absolutamente, sempre fica encantada, né? A gente tem que ter muito orgulho, né? Porque, poxa, não é fácil. Vou chamar a Fórmula 1, eu acho que a Simone Biles podia trocar o nome para Simone Regatas Botafogo, né? Acho que não vai não, mentira, Simone é muito melhor. Simone é sensacional. Muito melhor, né? Do que o Botafogo? É isso. Vamos chamar a Fórmula 1 com o Jorge, por favor. Fala galera, beleza? Vamos falar de Fórmula 1. Final de semana teve o Grande Prêmio da Bélgica, Spa-Francorchamps. Porém, é claro, esse Grande Prêmio marca aí a primeira fase da etapa 2024, ou seja, marca o final ali da primeira fase da etapa da Fórmula 1 2024, do campeonato, né? Pois é, o Grande Prêmio foi marcado por um bom desempenho das Mercedes, como você vai ver aí no vídeo que vai passar.
O George Russell venceu ali brilhantemente, foi a vitória dele. Ele que ficou com pneus duros 34 voltas dentro do Grande Prêmio, mas no finalzinho foi desclassificado. Claro que também teve problemas ali, porque a FIA detectou no carro dele, depois daquela pesagem oficial, que ele estava com 1,5 kg menos no carro. E claro, 1,5 kg menos, está abaixo do regulamento, teve que sair fora. Eu quero que volte um pouquinho o vídeo, porque marcou muito aquela chegada ali dos 3 pilotos, gente, chegando junto, né? George Russell, Lewis Hamilton e Oscar Piastri, todos eles chegando muito juntinho ali. Isso mostra que a Fórmula 1 ficou mais competitiva e, é claro, isso dá mais ânimo para a segunda etapa aí. Quem ganhou e ficou com a vitória, na verdade, foi o Lewis Hamilton, que herdou a vitória aí do George Russell pela desclassificação dele. E aí o campeonato deu uma embolada, principalmente o campeonato de construtores. Agora, a Mercedes está bem mais próxima ali da Ferrari e a McLaren chegou bem próxima aí da Red Bull. A Red Bull, se o Sérgio Pérez não pontuar bem, tem grandes chances aí de ficar em primeira no Mundial de Construtores. Já no campeonato de pilotos, o Verstappen continua liderando com uma vantagem de 78 pontos contra o Lando Norris, que tem aí 199. Gente, a Fórmula 1 fica por aqui, agora dá uma parada aí de quase um mês. E na volta, claro, eu sempre vou te trazer aqui as atualizações, beleza? Valeu, fui! Muito bom, o Jorge fica bem de azul, né? Fica. Depois que ele tirou aquele óculos Clodovil vermelho, ele tá numa outra fase, Eu né? gostava do óculos. Eu gostava. Estiloso. Não é? Ok. Eu vou chamar o Fit não 120, que 120 já acabou. O 120 já acabou, né? Há muito tempo. A gente vai pro intervalo e na volta a gente já entra com a nossa... Maravilhosa convidada. Vamos acompanhar os Fit 120 e já voltamos. Hoje, no 12º episódio do Fit 120, iremos falar sobre hábitos saudáveis em família e como construir saúde desde a infância. Incentivar hábitos saudáveis desde a infância é essencial para garantir um futuro de bem-estar e qualidade de vida. Neste episódio, destacamos como famílias podem adotar práticas simples e eficazes para promover a saúde de todos os seus membros, com especial atenção às crianças. 1. Alimentação balanceada. Introduza uma variedade de frutas, vegetais, grãos integrais e proteínas magras nas refeições familiares. Envolver as crianças na preparação dos alimentos pode despertar o interesse por uma alimentação saudável e educá-las sobre escolhas nutricionais desde cedo. 2. Atividade física. Incentive a prática de exercícios físicos em conjunto, como caminhadas, passeios de bicicleta ou jogos ao ar livre. Além de fortalecer os laços familiares, essas atividades ajudam a incorporar o hábito do exercício regular na rotina das crianças. 3. Rotina de sono adequada. Estabeleça horários consistentes para dormir e acordar, garantindo que todos, especialmente as crianças, tenham um sono de qualidade. Um bom descanso é crucial para o crescimento, desenvolvimento e bem-estar geral. 4. Redução do tempo de telas. Limite o tempo gasto em dispositivos eletrônicos e promova atividades que não envolvam telas, como leitura, brincadeiras ou hobbies. Estimular a interação face a face e atividades físicas contribui para um desenvolvimento mais equilibrado e saudável. Implementando esses hábitos saudáveis em família não só melhora a sua saúde física, mas também fortalece os vínculos familiares e estabelece uma base sólida para um futuro mais saudável para todos. Então, galera, o Fit 120 tem um apoio da Ponto Verde e também do nutricionista e personal trainer Bernardo Périco. Isso aí, muito bom. Vamos pro intervalo. Vamos. E já voltamos. Para
Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Cooper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Então voltamos, né? Finalmente, para poder conversar com a nossa maravilhosa convidada, né? Maria Luísa dos Santos Carneiro Barbosa. A nossa querida Luísa. Um pouquinho grande, né, esse nome. Eu senti um desânimo. Porque para eu falar para as pessoas, né? Qual o seu nome? Maria Luísa dos Santos Carneiro Barbosa. Ah, só serve o primeiro e o último. Só queria te falar que antes de tu chegar eu já fiz uma pergunta. É impressionante, né? É que a gente começou ali, já ela se apresentando. E ela já se apresentou. Ela já falou, né, que é neuropsicopedagoga. E a diferença de neuropsicopedagoga para neuropsicóloga. Tem outros, né? Tem neuropsicopedagogia, tem a neuropsicologia, tem a psicopedagoga. Mas eu tenho certeza que tu já fez uma outra pergunta. Tem. Você está correto. Então, você está correto. Porque eu sou uma pessoa preparada, né? Vamos para a pergunta então, número 2. Plano B, né? Plano B. Porque né? essa era do plano A. É do plano A. Luísa, diga-me. Fala pra gente. Você... Agora deu uma engasgada, sentiu que deu uma engasgada. Mas você tem a possibilidade de diagnosticar, de certa forma, né, crianças que possuem determinados transtornos. A palavra transtorno é correta? Sim. É correta? É correta. Quais são os transtornos mais comuns? Então, primeiro eu vou esclarecer algumas coisas. A neuropsicopedagogia, a gente não dá diagnóstico, mas é um caminho para chegar a esse diagnóstico. Perfeito. Então, hoje o profissional mais bem preparado para isso é o neuropsicopedagogo. Então, ele que em primeiro lugar se procura, antes de procurar até um neurologista. Então, primeiramente, a mãe que percebe alguns traços, né? Ela tem que procurar primeiramente o neuropsicopedagogo. Isso. Entendi. E esses traços, como a Priscila falou, quais são os principais, as mais assim, características desses traços para não é apavorar, mas sim ligar o sinal de alerta para começar um tratamento? Então já são duas perguntas. Duas perguntas, né? Então, primeiro, geralmente a criança chega no consultório por via escolar. Os pais geralmente ainda não conseguem, infelizmente nós temos uma sociedade que ainda não consegue enxergar o transtorno antes que a escola enxergue. Ou às vezes até enxerga, né, doutora? Mas não quer admitir. Isso. Né? E aí tem a questão de fase, a criança vai melhorar. Né? Geralmente, toda criança é assim. Doutor, vamos lá, o pediatra, doutor, meu filho é agitado. Não, mãe, faz parte da idade. Mas até onde essa criança pode ser agitada e a partir da onde eu começo a perceber uma agitação nela que não é comum. Geralmente a escola é que percebe isso. E geralmente quando fala isso para um pediatra tem que se falar toda a verdade, não meias verdades, né? Porque se subentende o agitado como uma coisa normal. Agora, agitado que agitação é essa? Né? Onde acontece essa agitação?
E a escola percebe isso através do desenvolvimento da criança nas atividades ou na relação dela com outros alunos? Num todo. Uhum. A criança que não tem uma boa relação com os outros alunos, é aquela criança que levanta toda hora, é aquela criança que briga, é aquela criança que não consegue manter-se calmo e daqui a pouco ela, tem que fazer ponta, daqui a pouco eu tenho que ir ao banheiro, a professora já começa a notar uma diferença aí. E isso, atrelado a isso, tem a aprendizagem. Uma criança que não tem atenção, não tem aprendizagem. Então ela fica aquém da turma. E aí o professor, geralmente é o professor que nota. É a primeira pessoa que nota é o professor. E aí se conversa com os pais. Se os pais forem os pais que consigam entender que aquela criança precisa de um auxílio, aí sim eles fazem o encaminhamento. Entendi. E quais são os transtornos mais comuns? O TDAH, o autismo, que não é um transtorno, né? O autismo é um espectro, tá? Dislexia, descalculia, e aí vai a fundo, né? Explica pra gente o que é descalculia. Descalculia é a falta de aprendizagem dentro dos cálculos matemáticos. Então é aquela criança que não aprende, vamos dizer, a matemática, as 4 operações. Então ela já começa tendo dificuldade nas 4 operações. Então aquela criança precisa ser investigada para saber se ela tem uma descalculia. Pode ser que aquela aprendizagem tenha outro cunho, de cunho emocional, às vezes é a própria aprendizagem ali que não está acontecendo de forma que aquela criança consiga entender, mas ela chega ao consultório com essa queixa, e aí a gente vai investigar. E, Luísa, a gente percebe, assim, principalmente nas redes... Só uma pergunta. O TDAH. Era sobre isso mesmo. Por favor. Não, que bom que nós estamos em sintonia. Porque muitas vezes a gente vê assim, um preconceito, né? Não preconceito, um preconceito de qualquer coisa tem TDAH. Isso se tornou meio que também uma moda nas redes sociais, né? Como um traço charmoso, como, assim, não só adolescentes, né? Adultos que eles mesmos fazem... diagnóstico. Exatamente. Então, o TDAH, gente, é muito além disso. Né? A gente chama de falta de atenção, mas não é. É um excesso de atenção. Então é aquela pessoa que tem atenção em tudo ao mesmo tempo. E para ela é muito prejudicial. E é incômodo também viver assim. Então é aquela criança que eu tô aqui conversando com vocês, mas a garrafinha, o óculos, o brinco, ela não consegue se concentrar. Então a primeira queixa que a gente investiga é justamente isso, a falta de concentração. Ela tem atenção, mas ela não consegue se concentrar naquilo que ela dá a primeira atenção. A gente chama de consolidar a atenção. E o quanto isso pode ser prejudicial se não tiver um olhar mais atento em relação a isso? Primeiro, a aprendizagem. Segundo, a questão emocional. Terceiro, a questão da convivência com os amigos, é aquela pessoa que não consegue manter aquelas amizades. Por quê? Porque ela é inconveniente, porque ela fala o que pensa, ela não tem filtro, que a gente não tem um controle inibitório. Então ela vai perdendo essas amizades. Eu vou falar uma série que eu gosto, né? Acho que muita gente vê, The Good Doctor. Né? O Bom Doutor. O Bom Doutor, né? O do Shaw. O Shaw, ele é considerado um autista, que eu acho que o ator ele faz brilhantemente o papel. Mas naquele caso ali, vendo, né? A senhora falou de falar o que pensa e tudo. Ele pode ser considerado um autista com TDAH ou não? Quem tem TDAH não tem autismo, ou quem tem autismo não tem TDAH? Não, ou isso... pode vir combinado. Pode vir combinado. Pode, sim, pode. O autismo ele pode trazer várias comorbidades com ele. TDAH, dislexia, descalculia, deficiência intelectual. Então, por isso que a gente chama de um espectro.
Ele abrange muito mais do que a gente conhece e reconhece naquele momento. O TDAH, então, ele, de certa forma, eu imagino, né, que quando alguém tem excesso de atenção, e e uma hiperatividade. Isso pode aumentar a ansiedade. Sim, geralmente, aí sim, o TDAH traz com ele, em 98%, uma ansiedade. Então, é um transtorno de ansiedade, que é uma comorbidade também do TDAH. Os mais jovens, que na época da pandemia já né, estavam na fase da adolescência, criança, né, um pouco maior, a pandemia em si, o confinamento pode ter agravado isso, porque eu não sei se é uma impressão, mas parece que os diagnósticos aumentaram pós-pandemia em relação a TDAH, e isso é uma realidade ou não? Não, eu creio que não. Porque a criança que tem TDAH, ela já tinha antes da pandemia. O que aconteceu é que ela, em casa, os pais prestaram mais atenção no filho. Então, no cotidiano, se procurou mais ajuda. Entendi. Mas, porque o TDAH, ele já nasce com você, é algo genético. Então, se você tem TDAH, é desde o seu nascimento. E tem os graus, né? Do mais leve até... Eu tô perguntando isso porque eu acho que muita gente não sabe. O Lionel Messi, ele é considerado autista grau leve. O autismo tem, que a gente chama de nível de suporte agora. E muitas falas de outros jogadores, que muitos treinadores dele falavam que para ele se manter concentrado na partida, a bola tinha que ficar, às vezes, era passes bobos, mas para ele ficar ligado na partida, porque senão, em alguns momentos, para analisar também ele em campo, ele se desconecta da partida de uma forma e se conecta também de uma forma brilhante, né? E assim, depois eu fui lendo mais casos sobre isso. Além disso, ele teve problema de nanismo, enfim, outras coisas. Mas o esporte, nesses tipos, a pergunta que eu queria fazer, né? O esporte, nesses tipos de doença, ajudam mais ou prejudicam mais? Mas é uma doença? Não, desculpa, não chega. Desculpa, para começar, quero pedir perdão, não foi o termo que eu quis usar. Mas eu entendi. O transtorno. Esse transtorno, né? Por que a gente chama de transtorno? Transtorno é tudo aquilo que passa a te prejudicar. Em algum momento, na parte social, na parte emocional, na aprendizagem. Então, aquilo vira um transtorno. É algo que você não consegue controlar e ele toma conta de você de forma muito grande. Então, vira-se um transtorno. Por isso que a gente traz os transtornos, né? Que a gente traz. No consultório, a gente fala que é transtornos de aprendizagem. A pessoa o aprendizado não é só na escola. O aprendizado é todos os dias, em todos os lugares. Então, traz esse prejuízo de aprendizagem. O esporte ajuda? O esporte, sim, se aquela pessoa estiver no lugar certo, com alguém que entenda daquele transtorno. Entendi. Eu vi também casos de natação. Isso, você então, não fazer só por fazer. Manda pro judô porque o seu filho tem TDAH. Se ele não tiver um professor que entenda do TDAH, pelo menos tem uma base do comportamento de uma pessoa com TDAH, ele não vai adiantar muita coisa. O resultado pode ser até inverso? Pode, por quê? Porque aquela pessoa, ela é impulsiva. Ela vai seguir algumas regras, mas no momento da luta, ela vai ser impulsiva. Então, eu preciso ter um olhar diferenciado para aquela criança ou aquele adulto que tem aquele tipo de transtorno. Para que no momento certo eu consiga pará-lo. Eu tô falando isso porque eu li reportagens sobre isso, que o judô, né, os esportes de luta, como tem bastante regra para esse tipo de transtorno, né, ele é muito bom para manter a regra, né, para manter o foco. Por isso que eu estou perguntando isso, né? Então, para esse tipo de transtornos que a gente fala, é bom o psicólogo comportamental, é a mudança de comportamento. Então, se eu pego uma criança autista e eu não sei nada sobre o autismo, o que eu vou fazer com aquela criança? Ela vai estar lá no meio daquelas outras, vai ter o aprendizado, sim. Pode regredir, né, doutora? Também pode, porque uma hora ela tem uma disruptura.
E como eu vou conseguir fazer aquela criança voltar a si eu não entendo sobre isso? Então, o TDAH tem a questão do não. O não para ele é muito complicado. Não pode isso, não pode aquilo. Então, eu tenho que saber tirar esse não e propor uma outra coisa. Então, em vez de falar não, que tal fazermos dessa forma? Ele já vai ter uma outra... Isso. Entendi. O foco muda a palavra isso, e ele consegue assimilar melhor. Isso. Porque o não para ele é complicado da aceitação. E, assim, o autismo são níveis, né? Tem nível de suporte. Nível de suporte. Para pais que receberam, né, o diagnóstico recentemente, eu acredito que, assim, existe uma preocupação do quanto, de repente, aquilo vai ser uma tratamento contínuo. Não, se vai ser um traço, né, da criança e quanto vai ser incapacitante, né? É porque nem todo autista se comporta da mesma forma, né, e tem o mesmo progresso. Explica um pouquinho pra gente, Luísa. Então, nenhum autista é igual ao outro. Isso é porque você não é igual a ele, não é igual a mim, então tem os traços, as características da pessoa e tem o autismo em si. Então, o nível de suporte 1 é aquela pessoa que consegue se comunicar, é aquela pessoa que consegue levar a vida dela sem muitos transtornos. É aquela pessoa que tem algumas estereotipias, mas ela consegue se manter. É uma pessoa que consegue levar a vida normalmente, porque o autista ele consegue levar a vida normalmente. Ele só tem algumas características diferentes da gente. O nível de suporte 2 é aquele que tem uma comunicação prejudicada, então ele precisa de mais suporte, uma pessoa às vezes para estar ao lado dele, para que ele possa dizer o que ele quer. O nível de suporte 3 já é aquele autista que precisa realmente de ter alguém, porque ele tem uma agressividade, ele tem outras comorbidades junto a ele, então são os níveis de suporte que a gente tem dentro desse transtorno, que é 1, 2 e 3. Essas comorbidades, Luísa, pode ser tanto na área da uma doença, como uma diabetes, uma doença cardíaca ou doenças... Não, são transtornos mesmo. Eles podem vir, sim, com alguma, como todos nós podemos, sim, né? Mas não é característica do autista. Não, tá. do autismo. Tem algumas, na verdade, algumas características que muita gente não conhece, né? Não tem entendimento sobre, e pensa que todo autista é da mesma forma, né? Alguns mitos em relação ao autismo. Sim. Um deles é que o autista ele vai se desenvolver muito melhor em alguma área do que outra criança. Ou ele vai ser um excelente músico, um excelente artista, ou vai fazer matemática muito bem. Isso é mito? Não é mito, mas também não é uma verdade absoluta. A gente chama de hiperfoco. A maioria deles tem o hiperfoco realmente. Mas não é uma verdade absoluta. Outros não. Outros ainda não encontraram esse hiperfoco. Talvez não encontrem. Porque geralmente, você é autista, tem que ter o hiperfoco. Não. Eu não tenho esse hiperfoco. Geralmente, assim, 80% tem. 20% não vão ter. Então, assim, é o mito. O autista não olha no olho. Gente, o autista olha sim. Então, o autista é o cara que vive dando crise. Não, o autista... Eu posso me descobrir autista daqui a algum tempo. E como a Letícia Sabatella, né? Ela deu uma entrevista no Fantástico dizendo que se descobriu autista muito recentemente, está lidando com isso agora. Porque certas coisas ela não entendia ao longo da vida, né? O porquê que ela tinha determinados comportamentos e hoje ela entende. Então pode ter um diagnóstico tardio. Pode sim. E no adulto demora muito mais para ser entendido, porque o que a gente vai fazendo? A gente vai se adaptando à sociedade. No caso dela, a gente pode falar, igual a doutora falou, é o autismo leve, que né? Um tempo atrás, antes do DSM-5, era o 4. Então era espectro do autismo, né?
E tinha, dentro desse espectro, tinha a pessoa que não era reconhecida como autista, mas ela tinha alguns traços. Perfeito. Agora não, agora englobou-se tudo, tá tudo dentro do autista, né? Então, assim, é por isso que tem o nível 1, 2, 3, que é suporte 1, suporte 2 e suporte nível 3. No caso, tem que ter 3 características para eu começar a pensar que eu sou autista. Um prejuízo social, que é aquela pessoa que não gosta de estar em meio às pessoas. Então eu preciso ter um prejuízo, não é só não gostar, é realmente me incomodar, né? Estereotipias, a pessoa tem que ter essa estereotipia para que eu possa, tipo, ou um balançar de perna, ou um balançar de mão. Então, isso é uma característica que a gente precisa notar dentro do autismo. Se não tiver essas 2 características, que são as principais, e a característica da questão da ecolalia, de estar repetindo algo que você ouviu há um tempinho atrás, e de repente, no momento que você está ali conversando, eu estou dando entrevista, de repente eu solto alguma coisa que não tem nada a ver com a entrevista. Algo que eu ouvi há muito tempo, eu trouxe para aquela conversa. Então, tem que ter essas características. Hoje em dia, o que a gente está vendo, se vê muito diagnóstico. Mas será que é mesmo? Entendi. E não é só, não gosto de, não gosto de barulho, gente. Pode ser que seja? Sim, pode ser que seja. Mas eu não posso me considerar um autista porque eu não gosto de ouvir barulhos. Não é só um não gostar, né? Isso, tem que trazer um prejuízo. Tem que trazer um Aquilo prejuízo. Tem que afetar a vida de uma forma significativa. Isso, e muito. Não gosto, mas consigo conviver tranquilamente. Consigo lidar com aquilo. Né? Luísa, agora mudando um pouquinho o foco. Eu quero te perguntar a respeito daquelas crianças do programa Domingão. O que acontece na mente de uma criança prodígio? Como que os pais, a família, podem identificar que uma criança ela tem uma habilidade, um desenvolvimento incomum? E só uma coisa muito que eu gosto bastante é que o próprio programa fala pequenos gênios, né? Porque tem alguns pais que às vezes, né, a doutora pode falar que às vezes tem receio, pode ter medo, o que é isso? O que aquilo vai trazer pra vida, né? E é um gênio, porque a conta que eles fazem, eu tenho. Que os superdotados, né, que a gente chama. Ele não é bom em tudo. Ele é bom naquilo. E em outras questões ele é normal como qualquer outra pessoa. Só que ele se intensifica, geralmente é mais para matemática. Física, matemática, química. Que sai da curva normal do então aprendizado. Tem uma curva elevada, então é aquela criança que às vezes em algumas outras matérias ele ainda é aquém dos outros que a gente diz que é a faixa normal. A gente pode citar Einstein. Einstein era espetacular nas exatas, mas era péssimo nas humanas. Uhum. E ele mesmo, acho que era Einstein, que só tinha um tipo de roupa para não queimar. Pensando no que roupa queria botar. É um cara assim maravilhoso, o cérebro dele, a gente tem uma divisão no nosso cérebro e no meio do nosso cérebro tem algumas conexões. O do Einstein era um cérebro num total. Ele não tinha. Então, quer dizer, os neurônios dele trabalhavam ao mesmo tempo. Você imagina que cabeça é essa também, coitado, né? Jesus. Deve ser difícil. Porque a gente precisa de um corpo caloso para mandar a informação do hemisfério esquerdo para o hemisfério direito. Então tem uma transição. O cara fazia isso em tempo real, né? Não havia, era uma coisa pausa. só. Não era uma coisa só.
E como que funciona o cérebro dessas crianças? Eu não sei se essa seria a pergunta correta. Tem alguma coisa especial? Tem. A gente tem áreas no nosso cérebro que, nessas áreas, elas são melhores, essas crianças. Então, são áreas que se destacam. E aí, são crianças também que precisam passar por uma avaliação para saber em que grau, né, geralmente é o neuropsicólogo que faz isso, é o QI dessa criança, para ver o quanto essa criança tem esse QI elevado e ver qual é a área que ela funciona de uma forma além dos outros, né? A curvatura maior do que se deveria para aquela idade. Porque aí você tem que levar em conta a idade, o meio que aquela criança convive, né? Os pais, se os pais têm uma vida intelectual boa, então a gente vai levando tudo em conta, porque às vezes, meu filho é super dotado, mas você vive num meio que as pessoas ali são todas elas intelectuais, são pessoas que viajam muito, são pessoas que têm, entendeu? Tem aquele estímulo. Mas isso agora uma criança que não tem estímulo nenhum e que ela chega lá na escola e que o professor está botando no quadro, ela já resolveu, já começa a ficar... Mas assim, a partir do momento que os pais têm esse retorno, identifica que aquela criança uma criança superdotada, até que ponto é saudável não só estimular, o quanto que isso deixa de ser um estímulo e passa a ser uma cobrança, e quando deixa de ser saudável? Quando eu, como pai, mãe ou quem convive com essa criança realmente fica dizendo o tempo todo para ela: você é superdotado, você tem que fazer algo. Essa cobrança se torna muito maior do que essa criança. A criança superdotada, geralmente, ela precisa de psicólogo, ela precisa de uma neuropsicopedagoga, ela precisa estar em ambientes que não favorecem aquela questão dela, ela precisa ter uma vida social normal. Geralmente a gente vai colocando essa criança para outros lugares, né? Vamos visitar uma faculdade. Vamos ter um amigo da mamãe aqui que é físico, que queria te conhecer. Então a criança começa a ficar muito exposta. E pula etapas também? Tipo, infância? Pula. Pula por quê? Porque se torna uma criança que os outras não convive bem com outras crianças. Como o autismo também tem essa questão, o TDAH tem essa questão, o superdotado também tem essa questão. Essa convivência social. Ele tá acabando a pergunta, eu tô começando a fazer a conta. Eu ainda nem entendi o que era pra fazer. Eles fazem a conta assim que eu fico falando, gente. É impressionante. E com uma tranquilidade. Como se não fosse nada, né? É impressionante. E tem nível de ansiedade, é uma criança que não vai passar por muitas questões emocionais. A gente vai só ver o lado bom, né? Então é uma criança que precisa de atenção também. E a senhora falou de pular etapas. Pula-se também etapas no aprendizado do colégio ou não? Às vezes, sim, dependendo da escola, se for para esse nível. Tem uma menina que eu acho que está com 11 anos e ela já está fazendo mestrado. Gente, assim... Mas o que ficou de defasagem em outras áreas dessa menina? É isso que eu ia falar, assim, eu super entendo, eu acho que é super interessante quando você vem com ser super dotado, né? Eu acho uma coisa que não é todos que tem, é um desenvolvimento espetacular, mas eu acho que não pode se queimar uma etapa de uma criança de 10 anos, de ela ser criança, de brincar, de conviver com outras crianças, não uma criança de 11 anos fazendo mestrado. Não que não mereça, não é isso, mas ela deixou de ser criança há muito tempo. Ela pulou essa etapa da criança, da bagunça, da diversão, dos amiguinhos. No futuro isso pode ser prejudicial, né? Sim, ela vai crescer com prejuízo. Se ela não tiver um acompanhamento, ela vai crescer com prejuízo, sim. E o prejuízo muito mais emocional e de convivência social do que se possa imaginar. É aquela frase, doutora, acho que tem idade para... Todos os assuntos, tem idade para se conviver com determinadas coisas. Acho que se englobar a criança, por exemplo, igual você está só um exemplo que nem se compara, mas em questões financeiras, familiares, acho que tem idade que a criança tem que começar a aprender. É muito caro,
Mas não é com 4, 5 anos que você tem que começar a entender que tá apertada. Acho que tem idade para tudo, pelo menos é o meu ponto de vista. Infelizmente, Luísa, o tempo é nosso inimigo. Tá, eu quero agradecer demais a tua presença. Foi fantástico. Vai voltar, né? Com certeza. Até tem o muita final do ano. coisa. Até o final do ano. Tem porque tem muita coisa, tanta coisa pra falar a respeito, né? Luísa, volta com o final do Brasileiro. E eu vou dar a festa. Pode ficar. Eu tô comprometendo, hein, galera? A festa do título do Flamengo e do. Bom, tamo junto, né? Do Flamengo, tô aí. Luísa, deixa tuas redes sociais pra quem quiser te acompanhar, por favor. O Instagram é malubarbosa21. E o Facebook é malubarbosa, Gente, eu esqueci meu Face. Mas através do primeiro... Através do primeiro você consegue o segundo, né? Então tá bom. O Face eu não uso muito. Quer mandar um beijo, um abraço pra alguém? Quero, gente. Tem o meu cabeleireiro que falou, pelo amor de Deus, se você não fala de mim, eu vou ter até um ciricutico que eu vou te deixar careca. Que é o Léo. E tá maravilhoso, né? Maravilhoso. E agradecer a minha família isso, né? Que me apoia nas minhas loucuras, nas minhas maluquices, meu marido que é nota 1000 pra mim. É isso aí. Os meus amigos como você. Que bom. É um prazer enorme te receber. E a gente, né, fica por aqui. A gente agradece sempre. Agradece sempre a presença, a companhia de vocês, né? A presença da Luísa, sua presença também. Fala, só pra encerrar. O quê? A aposta tá paga, por favor. A aposta tá paga, por enquanto. Virão outras, né? Gente, obrigada. Obrigada pela companhia mais uma vez. Até semana que vem. Se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, gente. TVC, a TV do Correio da Manhã.